Olá, meu amigo, mais um vídeo aqui do seu Influenciando Gerações, hoje papo reto sobre graça. É isso mesmo. Bom, o que eu tenho escutado é: eu posso viver de qualquer jeito, não tem problema nenhum. Deus não está preocupado de como eu vivo, o que eu faço. Eu posso fazer qualquer coisa porque Deus me ama e eu estou no tempo da graça. Será que é assim mesmo? Vem comigo, o Influenciando Gerações está começando. Papo reto. Mas será que é isso mesmo? Será que eu posso viver de qualquer forma? Deus não está nem aí? Claro que não. E para isso a gente precisa ir para a palavra de Deus. Tudo que você escutar de um púlpito, tudo que você escutar de alguém, de um profeta, de um pastor, verifica se está na palavra de Deus. Porque alguém pode pegar um texto, tirar do contexto, arrumar um pretexto e formar aí, ou criar uma nova heresia. Nova heresia tá muito difícil criar, mas tem gente que consegue, né? Haja criatividade, mas tem gente que consegue. E você tem que estar esperto. A palavra de Deus é o teu norte, a palavra de Deus é a base do evangelho. E eu preciso entender que o evangelho, quando Jesus vem para a terra, existe um cara chamado João Batista que começa a preparar o caminho para Jesus. E ele começa a pregar a essência do evangelho, que é o arrependimento dos pecados. É isso. Vamos ver? Mateus capítulo 3, versículo 7, diz assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindouro? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quer dizer, o arrependimento está ligado inteiramente ao evangelho. Mas o arrependimento do quê? Eu quero só passar também mais um texto onde Jesus fala sobre arrependimento para você. Certa vez os fariseus chegaram a ver Jesus sentado com os pecadores, sentado ali comendo, conversando. E eles chegaram a dizer: como é que Jesus senta com os pecadores? Preste atenção na resposta que Jesus deu. Lucas 5, versículo 31 a 32. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus chama os pecadores para o arrependimento. Tem um objetivo: arrependimento do quê? Dos seus pecados. Jesus chega a tratar o pecado como uma doença. Como uma doença. E é uma doença mortal na alma. Romanos 6, versículo 23, você vai ver que o salário do pecado é a morte. Agora pensa comigo, meu querido. Se o pecado é tratado como uma doença que leva à morte, como é que Deus não se preocupa com uma pessoa que vive doente e que pode morrer a qualquer momento e levar à morte espiritual? Se você pensar um pouquinho sobre a essência do evangelho, você vai descobrir que é a salvação do pecado. Quem é salvo precisa ser salvo de alguma coisa. Mais uma vez eu faço você pensar: salvo do quê? Do pecado. Nós precisamos buscar a santidade. A palavra santo quer dizer separado. Separado do quê? Do pecado. Precisamos estar separado do pecado. O pecado, como eu já disse para alguns jovens, é um acidente que acontece na nossa vida. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você não buscar a santificação, você não vai ver o Senhor. Outro texto que você precisa colocar na sua cabeça, você que pensa que pode viver de qualquer forma, é 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 15, que diz assim: como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo procedimento. Versículo 16 diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mais um texto para que você possa olhar para a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquem de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu não consigo encontrar na Bíblia
de Gênesis a Apocalipse, algum versículo, algum texto que diz assim: olha, venha como está, eu te aceito do jeito que você está, mas continue do jeito que você está. Não há versículo que diz: continue do jeito que você está. Não tem versículo nenhum que diz assim, ó, continue a vida que você estava levando. Olha, continue fazendo aquilo que você mais gosta, mesmo que seja pecado. Não dá. Mas, pastor, estamos no tempo da graça? A graça é aquele momento do amor de Deus que envolve a minha vida e Deus não vai levar em conta os meus pecados, porque eu estou no tempo da graça. Romanos capítulo 6, você conhece? Romanos 6 diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou seja, você foi alcançado pela graça, meu querido. Isso quer dizer que você tem que ficar no pecado, viver no pecado? Não. Você tem que reconhecer o sacrifício vicário de Cristo. Ele morreu por você. Você vai continuar tendo a mesma vida? Ora, se era para você ter a mesma vida, por que é que Jesus veio e morreu por você? Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A graça não diz para você continuar vivendo a velha vida, mas viver uma novidade de vida. Continue o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quer dizer, você aceita Jesus Cristo, aceita o sacrifício de Cristo e continua vivendo o velho homem. As coisas que você mais gosta valem muito mais a pena do que a palavra de Deus. Estar separado do pecado não vale para você. Vale muito mais o que você quer, o que você gosta, bebe, rouba, mente, faz tanta coisa que a Bíblia diz para não fazer. Mas Deus me ama, Deus te ama. Mas o amor também não anula a justiça. E a justiça vem um juízo de Deus. O que nós precisamos entender é isso. Precisamos andar em novidade de vida. Deixar o velho homem para trás. É isso. Versículo 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se eu tenho que me considerar vivo para Deus e morto para o pecado, esta vida que alguns chegaram a dizer para você que você pode levar é uma grande mentira. Isso tem que ser deixado de lado. Viva para Deus. Não fica se alimentando desse falso evangelho que diz que você pode fazer qualquer coisa, não. Vá para a palavra de Deus. Ele já foi combatido por muitas pessoas. O mais interessante é que essas pessoas caem porque falta conhecimento. Aí você lembra assim, Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi enganado. Como é que é mesmo, pastor? Vai lá, Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É isso, pastor. É que muitas vezes as pessoas não conhecem. Só que você continua o versículo para saber de quem era a responsabilidade de passar esse conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitasses o conhecimento, também eu te rejeitarei. Sabe de quem é a responsabilidade disso tudo? É do cara que está lá na frente, é o líder. É o cara que unge uma pessoa sem conhecimento bíblico. É o cara que dá responsabilidade para alguém sem conhecimento. Como é que uma pessoa sem conhecimento bíblico pode tomar conta de outras que não conhecem a palavra? A culpa é dele?
Não, a culpa é do cara que falou para ele lá e tomar conta desses caras. Porque ele vai fazer o máximo que ele pode. Como é que fica? O povo está desejando escutar a palavra que quer, não a verdade. Massageie o ego. É bom. Aqui é um lugar ótimo. Eu fico aqui. Ah, que delícia. Eu posso viver do jeito que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Não tem problema nenhum. Eu estou no tempo da graça. Só que essa graça que estão ensinando você vai te levar à desgraça. Mas, pastora, a igreja está cheia. A igreja está lotada. Tem milagres acontecendo. Paralítico está andando. Cego está enxergando. Olha que maravilha. Se Deus não estivesse aqui, não ia acontecer tudo isso. Você está muito enganado, querido. Jesus já alertava sobre os falsos profetas e os falsos milagres. Será que milagres e prodígios são as únicas características da verdadeira igreja? Será que o cego ver, o paralítico andar, é a maior representação da presença de Deus? Será? O que Jesus disse sobre isso? Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Versículo 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Quer dizer, não profetizamos em teu nome, Senhor? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Resposta de Jesus, versículo 22. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Fruto, pelo fruto, você vai conhecer a árvore. Qual é o maior fruto que você pode identificar no falso profeta? O falso evangelho. Milagre não adianta, abrir o céu, fechar o céu, não adianta, sabe enxergar, paralítico andar, expulsa demônio aqui, expulsa de lá, igreja lotada. Pelo fruto, você vai conhecer o falso profeta e o verdadeiro profeta. Mas qual fruto é esse? O verdadeiro evangelho. A palavra de Deus. Então tome muito cuidado com o evangelho que você está seguindo. Antigamente nós falávamos para as pessoas que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador o seguinte: procure uma igreja perto da sua casa. Hoje, sabe como devemos falar? Procure uma igreja perto da Bíblia, da palavra de Deus. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais com o papo reto. Não dá para levar uma vida de pecados tendo a graça como base, como resposta. A palavra de Deus, você viu comigo, que pede para que a gente possa ficar separado do pecado, ficar longe do pecado. Espero que você tenha aprendido. Eu sou o pastor Alexandre Farias, este é o canal Influenciando Gerações. Compartilhe este vídeo com os teus amigos, com aquelas pessoas que você acha que devem assistir ou aprender. Todos nós devemos aprender um pouquinho mais a palavra, não é verdade? Mas compartilhe este vídeo com alguém, tá bom? Você é inscrito no canal? Se inscreve aí embaixo. Se inscreve aí embaixo. Clique no joinha. Isso ajuda muito o canal. Vai ser um prazer ter a sua confirmação, né? Olha, eu concordo com o que você está dizendo. Clique no sininho para receber novos vídeos, ok? Eu estou indo embora. Esse é o Influenciando Gerações. Viva na graça, mas não viva em desgraça. Valeu, até a próxima.